A pessoa que está em extrema pobreza, se quer viver debaixo da ponte na zona urbana, vive. Mas se quer aderir a um programa social que vai garantir emprego. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Passam 6 minutos da hora 11, nós estamos de volta para o Café do Arquiteto, esse espaço semanal que acontece todas as sextas-feiras aqui na Luanda Antena Comercial, das 11 até bem perto das 12 horas da manhã. Hoje em específico, ainda estamos no mês de maio, hoje são 15, e estamos a falar sobre habitação social. Queremos entrar um bocado mais a fundo sobre esta questão. Afinal de contas, quando falamos de habitação social, referimos-nos a um modelo de política pública onde o governo ou entidades sem fins lucrativos tendem a intervir no mercado imobiliário para garantir o direito à moradia a cidadãos que, por razões económicas ou de vulnerabilidade, não conseguem adquirir ou arrendar uma casa a preços de mercado. A propósito desta pequena introdução feita por mim, Dalvi Álvaro, que hoje trabalha em companhia do Ricardo Dias, ele que é também o nosso companheiro semanal aqui no Café do Arquiteto, ele garante a técnica e também a seleção musical. A propósito desta informação, vamos nós também saudar já Ilídio Daia, que é especialista em habitação social. Ilídio, bom dia. Muito bom dia, Ilídio Daio. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Muito bem, Ilídio Daio, está feita a correção. O Ilídio é especialista em habitação social. Exatamente, sou especialista em habitação social e em planeamento urbano sustentável. Ilídio, quando falamos sobre habitação social, por onde é que nós devemos começar? Devemos começar, é uma habitação, né, é sempre de iniciativa do Estado, né, promovida pelo Estado, né, atendendo aquelas famílias mais vulneráveis socialmente, né? Onde é que devemos começar? É começar no conceito de habitação digna, né, que é na Constituição, né, o direito à habitação, a qualidade de vida, né, o direito ao ambiente. Então, na questão da habitação temos que olhar no princípio da sustentabilidade, né, na componente económica, a componente ambiental e a componente social. Quando se fala na economia, tem a ver com a questão do custo da moradia, do custo da vivenda. Na componente ambiental tem a ver com o próprio desenho do bioclimático das moradias, do conforto térmico. E na componente social e cultural tem a ver também com a participação das comunidades, tem a ver com a adequação da moradia aos hábitos e costumes angolanos. Então, temos que ver por aí, nessa componente da sustentabilidade, né, nesse tripé da sustentabilidade, sem esquecer, porque muitas vezes esquece, das infraestruturas básicas, nem que sejam evolutivas. Tem que ter água, tem que ter saneamento e tem que ter energia elétrica, né? Então, muitas vezes descora a componente da infraestrutura, que é fundamental haver infraestrutura, nem que seja evolutiva. E Lídio, esta questão da habitação social também leva-nos a uma outra questão não menos importante. Como é que, enquanto especialista em habitação social, avalia o estado desta condição atualmente em Angola? Bom, vamos sem pensos quentes, porque é um programa didático e de grande audiência. Embora que já houve muitos esforços da oferta de habitação social, né? Vamos nos lembrar dos Zangos, Zango 3, Zango 2, Zango 3, 4 e 5, os Panguilas, os edifícios do KK, que devemos chamar de habitação social, porque as centralidades é habitação pública, habitação econômica, não está bem dentro da habitação social.
porque já tem a ver com a questão do custo, tem a ver também com o público-alvo, né? Porque a habitação social é destinada àquelas famílias mais carenciadas economicamente. E também tem os exemplos também do projeto de reassentamento de algumas populações em áreas de risco, como o Maié, que são casas evolutivas para aquelas famílias que foram reassentadas porque viviam em áreas de risco. Então, mas no cômputo geral, eu vejo, mesmo havendo este esforço do Estado, em termos qualitativos, está muito longe de estar como... porque eu acredito que os arquitetos angolanos pouco ou nada participaram nos desenhos, pouco ou nada participaram na política habitacional, em particular da habitação social. Logo, em termos qualitativos, estamos longe de alcançar em termos qualitativos. Claro que há alguns exemplos, conforme mencionei, mas estamos longe do ideal, longe da qualidade que o angolano merece. Ao falarmos sobre habitação social, Ilídio, também muitas das vezes esta temática claramente está relacionada às pessoas de baixa renda. Como é que se pode garantir que esta habitação social não acaba se tornando mais um gueto, um bairro desestruturado, no entanto, que esta habitação seja tornada em um bairro integrado com serviços e também comércios? Porque às vezes falamos sobre habitação social destinada a pessoas que têm baixa renda e as pessoas correlacionam isso a guetos, a projetos mal estruturados. Excelente questão, ainda bem que é tocado nesse assunto, mas tu coloca muito bem a questão. A habitação social não tem que ser, pode ser acessível, né, de baixo custo, mas não tem que ser necessariamente feia. Muito pelo contrário, a habitação social tem que ser pensada pelos melhores arquitetos mundiais. Aliás, 2 arquitetos que ganharam o prêmio Pritzker. O prêmio Pritzker é o prêmio Nobel da arquitetura. Um foi um do Chile, arquiteto chileno, e o outro foi indiano. O Chile é o arquiteto Alejandro Aravena, e da Índia é o Krishna Doshi. Eles ganharam este prêmio por promoverem a habitação social, não só na componente estética, para tirar essa questão de que é feio e a questão do gueto, e também promoveram a participação. A habitação social deve ser participada desde o início do projeto, na concepção do projeto, no desenvolvimento do projeto e na gestão do projeto. Nas várias fases da elaboração, execução e gestão, nessas várias fases, as pessoas são tidas, têm que participar. E por um lado, e por outro lado, a questão da inclusão social é importante. Por outro lado, não deve haver bairros só para habitação social, tipo os Jangos, os Panguilas, os Maiés. Não, isso é uma segregação socioespacial. A habitação social deve estar integrada dentro de um planeamento integrado, onde tenham também outras classes sociais que convivam de forma harmônica entre si. Não pode haver tipo uma exclusão do bairro só para pobres. Não, isso é um conceito errático. A habitação social tem que ser vista de uma forma integrada na cidade com outras classes sociais, beneficiando das infraestruturas, dos equipamentos públicos e de vários serviços. Ilídio, naquilo que é a sua visão, até que ponto é que o custo de manutenção destas mesmas habitações é realista para as famílias de baixa renda? Será que também esta questão da manutenção destas mesmas habitações não acaba se tornando um problema para a própria população que vai ali residir? Depende da forma como o projeto foi gizado. Porque essas famílias de baixa renda, as pessoas não precisam as pessoas vão construindo as suas casas. As pessoas, no processo de construção da habitação social, as famílias devem ser socialmente integradas e capacitadas para também elas sim ascenderem socialmente. Elas próprias podem aprender uma profissão, podem serem ladrilhadores, carpinteiros, serralheiros, etc. Ganham uma profissão e elas também devem ascender socialmente. E elas próprias, com essas profissões que elas foram adquirindo, elas próprias vão mantendo as suas casas.
Quer dizer, não pode haver esse excesso de paternalismo também. As famílias devem ser capacitadas, formadas, né, em centros de formação profissional, para que depois sejam elas próprias não só a gerirem as suas casas, como também elas próprias também a poderem fomentar outros projetos para outras dentro do projeto de autoconstrução dirigida, por exemplo, esse grupo de famílias serem capacitados para eles próprios depois promoverem outros projetos e assim sucessivamente, porque o Estado sim está nessa componente para dar essa ajuda, mas não pode haver esse paternalismo. Tem que criar essa mais-valia, essa sustentabilidade nas famílias para terem um emprego, terem uma profissão na área da construção, claro, para depois para que serem elas próprias no futuro a fazerem a autogestão da habitação, da manutenção, da promoção de outros serviços. Sendo também o Café do Arquiteto um programa didático, e Lídia, eu gostaria também de abordar aqui sobre um aspecto importante, que é muitas das vezes os projetos não irem de encontro com aquilo que é a real necessidade de quem vai ali residir. Como podem os projetos de habitação social então respeitar o modo de vida do angolano? Vemos, por exemplo, a situação de, não claramente desmerecendo nem esta questão da habitação social, nem aqueles que ali residem, muitas das vezes nós presenciamos situações em que tem pessoas a residirem em algumas centralidades que reclamam muitas das vezes da falta de espaço, até mesmo para o convívio familiar. Será que tem que existir este debate, este acerto de ideias entre aquele que vai construir e aquele que vai usufruir dessa construção, para se entender a real necessidade da população? Obviamente, aliás, já havia dito isso, né, que a participação das comunidades deve estar em todas as fases, mesmo também na fase da elaboração de projetos. As pessoas devem saber dizer, devem ser-lhes permitidas dizer como é que gostam, quais são os hábitos e costumes, viver em família, viver em comunidade, o espaço para os óbitos, o espaço para os convívios. Nós gostamos, a juventude gosta das placas, dos espaços de confraternização e de convívio. Então, tudo isso tem que ser dialogado com o arquiteto para que produza um projeto de acordo aos hábitos e costumes daquela comunidade. Então, é fundamental essa participação desde o início. E de preferência, conforme também havia dito antes, muitos destes projetos foram projetos importados, não foram feitos por arquitetos angolanos. Só contam-se, para não dizer, aliás, são raros os projetos de habitação social feitos por arquitetos angolanos. Eu próprio, Elídio Dais, especialista em habitação social, que ganhei um prémio do melhor projeto de habitação social em 2016, do projeto promovido pela Emogestim, projeto Cubicos. Infelizmente, esse projeto não foi construído, mas passou por esse processo todo, da escutação, saber como é que as famílias gostam de viver, o quintal, a altura, aquilo foi um edifício de 4 pisos, as pessoas gostam muito de ter quintais, espaço aberto, mas agora, como criar quintais em altura, né, foi o desafio. Um projeto com quintais em altura, mas isso foi fruto de um diálogo com o público-alvo. Então, há aqui a necessidade de haver maior abertura para os arquitetos angolanos participarem nestes projetos. E como é que nós podemos então garantir que a habitação social, que estas habitações cheguem realmente às mãos das camadas mais vulneráveis e não apenas à classe média? Não, isso é política já. Aí já, eu não sei se tem alguém no painel. Não, na verdade estamos à espera do Augusto Fernandes, que é consultor do setor imobiliário, que avisou-nos de antemão que chegaria um bocadinho mais tarde. Augusto Fernandes, ele está na questão do INH, né? Isso é alguém que pertence a um organismo, porque sim, de facto tem que haver essa garantia de que as famílias mais necessitadas, mais vulneráveis, que têm essa prioridade.
Mas isso é uma gestão de uma instituição, seja o INH, seja outro Ministério do Urbanismo e Habitação, o que for, né? Tem que haver essa instituição, a própria administração municipal também tem essa prerrogativa, né, da promoção da habitação, e são eles que estão lá na localidade que identificam quais são as famílias em situação de vulnerabilidade crítica, para poderem elas, a nível da administração local, os administradores saberem e garantirem que são elas os beneficiários, né? Seja a administração, seja o Instituto Nacional da Habitação ou o Ministério do Urbanismo, da Obras Públicas e Urbanismo e Habitação. Não queremos claramente deixar o Elídio desconfortável, nem queremos aqui colocar questões que o levem a falar de política. Mas só uma nota. Sim, Lídio. Dizer, uma nota só breve, que o facto das famílias serem beneficiadas, por exemplo, o facto, os zangos foram destinados para as famílias que viviam em situação em zonas de risco, nas encostas da Boa Vista, né, que viviam ali no Sambizanga, nessas coisas, e foram realojadas e reassentadas para os zangos 3, zangos 4, não sei o quê. Mas também é verídico que as famílias, quando moveram-se, estando lá nos zangos, que receberam uma casa nova, quase de borla, as famílias venderam as casas e voltaram para o Sambizanga, voltaram para a Boa Vista. Então, é uma faca de dois gumes, né? Tem esse lado também do oportunismo também. E Lídio, voltando aqui a uma questão que provavelmente vai levar-nos a falar um bocadinho sobre aquilo que são as políticas públicas, como é que mede nesta altura a pulsação do acesso à habitação, não só das famílias mais carenciadas, mas a nível da juventude, que aspectos é que devem ser mencionados para que de facto esta juventude tenha o acesso à casa própria? Boa questão. O barômetro, o termômetro está mesmo, está muito baixo, está muito baixo, né? O déficit habitacional já está na ordem dos 2,5, há quem diga 3 milhões, mas 2,5 milhões de unidades, né? Há muita carência habitacional, em particular habitação jovem, há muita carência. Por um lado. Por outro lado, para além de haver essa carência, o mais gritante é a discrepância, a desproporcionalidade entre os rendimentos médios, né, dos jovens os que trabalham, né? Os que estão a trabalhar ou na função pública ou mesmo no setor informal, o que for, o mesmo jovem da classe média, a discrepância entre o seu rendimento mensal e os custos de construção, essa discrepância é absurdamente gritante. Quer dizer, o que se ganha mensal está muito distante para construir uma moradia aí de 90, 100 metros quadrados, de 3 quartos. Está muito distante. Quer dizer, os custos de construção em Angola são dos mais altos em África, para não dizer do mundo, mas são dos mais altos em África. Então, é aí onde dói, onde a ferida mesmo dói, é aí onde tem que se resolver. Das duas, uma, ou baixar o custo de materiais de construção, aí entram outras políticas de aliviamento fiscal, baixar o IVA, etc., por um lado, ou chamar as industriais de materiais de construção, para saber como é que se passa, né? Haver essa aproximação. Isto é um aspecto para tentar minimizar os custos de materiais de construção, por um lado. Por outro lado, o salário base, o angolano recebe, comparativamente com a região da SADC, os salários são muito baixos. Um jovem licenciado a trabalhar na função pública, por exemplo, um jovem que terminou agora o curso, ou engenheiro, arquiteto, ou o que for, deve estar a ganhar 200, 300 mil kwanzas. Este rendimento ele quase que lhe impossibilita conseguir construir uma casa própria.
Mesmo com o agravante, a banca também não há muito ávida a créditos bancários. Temos o aviso 9, é sabido que o aviso 9 não teve o impacto que deveria ter, quer dizer, é uma esmagadora minoria de pessoas que têm acesso bancário. Então, essa questão a juventude ganha muito mal, as pessoas ganham muito mal, desproporcionalmente ao custo de construção, que é muito alto. Então, aí tem que se baixar os custos de construção e aumentar os salários. Aí sim, e ter políticas mais assertivas, políticas habitacionais mais assertivas, para conseguirmos contornar esta situação. Muito bem, olha, Ilídio, também quem já está em estúdio é o Augusto Fernandes, que é consultor do setor imobiliário, um bocadinho atrasado, mas nós entendemos, o trânsito em Luanda não é certamente fácil, que vai claramente também dar aqui uma deixa àquilo que eram as palavras do Ilídio sobre essa questão do acesso dos jovens à casa própria, que segundo Ilídio passa também muito pelo facto dos salários não fazerem jus àquilo que é o real custo de vida. Qual é o seu ponto de vista, Augusto? Bom dia já agora. Bom dia para si, um bom dia extensível para a equipe técnica que suporta o programa. Também estendemos o nosso muito bom dia para os rádio ouvintes que nos acompanham neste momento, e não vamos deixar de cumprimentar o arquiteto Ilídio Daio, que é uma referência para falar sobre arquitetura. A habitação no final do dia tem uma complexidade que reside em 2 pilares que depois vão subdividir-se em vários pilares. O primeiro pilar tem que ver com a acessibilidade, o acesso, que é a pergunta que me coloca, não é? E depois temos o segundo pilar, que tem que ver com a sustentabilidade. A sustentabilidade tem muito a ver com as questões ambientais, depois podemos debruçar sobre elas, não é? Já a questão que tem que ver com a parte da acessibilidade, não é? Nós vamos colocar 3 pilares fundamentais para subdividir a complexibilidade da acessibilidade. O primeiro pilar tem que ver com as questões fundiárias, lei de terra, acesso à terra, entre outras. Depois temos um segundo pilar, subpilar da acessibilidade, que tem a ver com as questões técnicas, não é? Compartimentos, arquitetura e tudo o resto que o programa aqui trata. Vamos encontrar, por último, não é? O último pilar da acessibilidade, que tem que ver com o fiduciário, ou seja, a capacidade das pessoas comprarem um bem ou serviço, no caso de comprar a casa. E o arquiteto Ilídio fez uma incursão muito boa na comparação entre o valor da habitação e o valor do rendimento das famílias. Nós temos estado a dizer que da cesta de bens de consumo corrente essenciais para garantir a existência do homem na Terra, a habitação é dos bens mais complexos de ser adquirido, por conta do seu elevado valor comparado com o salário. Não dá para comparar uma habitação com um salário. 99% das famílias dificilmente consegue comprar uma habitação com um salário. Se calhar os mais ricos, que representam 1% da população do mundo, aqueles que ganham milhões de dólares, como Cristiano Ronaldo e outros, podem pegar um salário e comprar uma habitação todos os meses. Mas 99% das famílias a nível do mundo, mesmo juntando o salário do pai, da mãe, dos filhos, ainda assim não dá para comprar uma habitação. Então, isto torna a habitação um bem complexo, diferente do pão, da fuba e do arroz, que com pequenas unidades do salário é possível comprar esses bens. Então, como comprar a habitação? Aqui torna-se, não é, a questão fiduciária para resolver. E nós temos estado a dizer que a habitação pode-se comprar e deve-se comprar por intermédio de crédito bancário. Deve existir crédito bancário
para que grande parte da população que tem um rendimento consiga comprar uma habitação e ir pagando as prestações ao longo da vida ao banco que lhe deu o crédito para comprar a casa. No entanto, nós temos, do ponto de vista econômico, uma outra complexidade no rendimento das famílias angolanas, que é renda disponível é diferente do consumo, ou seja, aquela parte da renda que é explicada para garantir o consumo é muito reduzida, mas já a parte da renda que não é explicada e que garante o consumo é muito grande. Há uma teoria keynesiana que diz que as famílias, mesmo sem renda disponível, não morrem. Tem que ter um consumo autônomo. Ou seja, para existir um consumo autônomo, precisa haver uma parte da renda que garante este consumo. E esta parte da renda tem que ser explicada. Nas outras latitudes, esta parte da renda é explicada com donativos, é explicada com questões que têm a ver com subsídio de desemprego e outras nuances legais. Mas já em Angola, essa parte do rendimento que não tem explicação é muito complexa. Em alguns casos vem da prostituição, de outros vem de roubos, de outros vem de corrupção, de outros vem de um conjunto de fenômenos que são caracterizados como ilícitos, que não podem ser explicados. A pessoa não pode chegar no banco e dizer que o meu rendimento vem de uma atividade de prostituição. O banco, e eu falo abertamente nesses termos, porque em economia nós aprendemos que o bem, nós não estudamos bens lícitos e bens ilícitos. Nós estudamos bens que servem para satisfazer uma necessidade. Existe uma necessidade, tem de existir um bem para satisfazer essa necessidade, não importa se é lhamba, se é cocaína, ou seja, qual for o bem que é utilizado. Daí é que eu estou a utilizar a prostituição também como um dos vetores de angariação de renda para algumas pessoas para poderem satisfazer as suas necessidades. Então, há pessoas que constroem a casa com dinheiro de prostituição. Então, aí os bairros cheios de casas, não é? Então, é necessário nós entendermos que o problema não é a ausência de renda das famílias angolanas. O problema é falta de explicação da origem da renda que utilizam para comprar bens complexos, para comprar carro, para comprar casa, que são os bens mais complexos de serem adquiridos. Então aqui era preciso estudar esse fenômeno, que é nosso, é angolano, não é importado, e podermos entender como é que resolvemos este problema. E nós estamos a trazer como solução para este problema a lei da alienação fiduciária de imóveis, onde a garantia para os empréstimos à habitação não seja expressivamente o salário, mas a própria habitação. A partir do momento em que temos instrumentos jurídicos legais que permitem que a hipoteca seja executada num curto espaço de tempo, a questão do salário é relegada para segundo plano, que não há necessidade, não é, de recorrermos a um tribunal neste instituto jurídico para podermos fazer um despejo, para podermos mandar uma casa para o leilão. Quer dizer, é uma lei que possibilita economias como a angolana, que têm uma informalidade muito grande na origem do rendimento, poderem ter um maior número de crédito à habitação para resolver o problema da acessibilidade na habitação. Então aí resolvíamos um problema. Estamos sim de acordo com o arquiteto Elidio Daio que devemos também estudar o segundo pilar, que tem que ver com a questão do custo de construção. O tipo de arquitetura. Nós temos regulamentos em Angola, que é o regulamento das edificações, que faz uma incursão naquilo que deve ser a habitação social. Qual deve ser a área para a habitação social? Quantos compartimentos deve ter a habitação social? Mas aqui também temos um fenômeno de conceito que devemos levar em consideração. As famílias angolanas são muito numerosas. Subentende-se que uma habitação social devia ser uma área mais reduzida possível para acomodar uma família desfavorecida. Mas nós não conseguimos acomodar uma família com 10 pessoas, uma família com 8 pessoas, num cômodo de menos de 90 metros quadrados.
aqui temos várias correntes. Há uma corrente de pensamento que diz que se tivermos uma habitação com menos de 90 metros quadrados, estaríamos a colocar em causa a dignidade da pessoa humana. Estaríamos a confinar 3 filhos num único quarto. Estaríamos a confinar, se calhar, o gênero masculino e feminino num único quarto. Irmãos do sexo masculino e de feminino a dormirem no mesmo quarto. E há outros que são mais profundos, que dizem que esta área muito pequena, não é, poderia criar condições para as futuras famílias não serem muito extensas. Ou seja, se continuarmos a dar espaço muito grande, estamos a legitimar que a família angolana deve ter muitos filhos. Ou seja, estamos aqui ainda a trazer questões de conceitos que nós fomos escolhendo nas auscultações de diagnóstico que nos vão levar à definição da habitação social. Ou seja, vamos decidir, será que vamos dar aquela casa que o arquiteto Lídio Daio esteve a dizer, com quintal, para poder criar uma galinha, um porco, quer dizer, seja o que for. Mas nós precisamos de refletir sobre os aspectos que queremos legislar. Mas deixa dizê-la, e os radioouvintes, aquilo que está na lei. Nós temos uma lei, que é a Lei 3/7, Lei de Bases de Fomento Habitacional, que define a habitação social. Caracteriza em 3 tipos de habitação social. Uma habitação social totalmente subvencionada pelo Estado, e aí se calhar esta poderá ter a área que nós quisermos, mas que deve acontecer no meio rural, não no espaço urbano. O legislador aí pensou, não é, que as pessoas que não têm rendimento suficiente para viver na cidade ou no espaço urbano devem mudar-se para o espaço rural para encontrar empregabilidade. Ela acredita que no campo, junto de projetos agrários e junto de projetos minerais, construir casas social, não é, dá a garantia de empregabilidade para essas famílias que não conseguem rendimento suficiente no espaço urbano. Este é o pensamento do legislador. Mas nós vamos deturpando o pensamento do legislador com aquilo que nós queremos pensar. O legislador pensou para a República de Angola, para a habitação social totalmente subvencionada pelo Estado, elas deverão acontecer em zonas agrárias e em zonas minerais. Já temos um outro tipo de habitação social, embora que abro aqui um parênteses para dizer que o legislador também prevê a habitação social totalmente subvencionada para o Estado em caso de expansão urbana. Ou seja, tivemos projetos que o arquiteto Lídio Daio acompanhou e muito bem, de requalificação no Kazenga e no Sambizanga. O Estado precisa de fazer expansão urbana, quer aumentar a área do casco urbano e precisa de espaço, tem aí um bairro, vai se desfazer daquelas casas precárias que aí estão. E para isso precisa de encontrar casas no meio urbano para alojar essas famílias. Porque essas famílias não estão na zona periurbana por falta de rendimento. Elas têm rendimento comprovado que lhes garante sobrevivência em espaço urbano. Não há necessidade de serem transladadas para zonas rurais. Então precisam de ser realojadas dentro do espaço urbano. Neste caso, em particular, o legislador da Lei 3/7, Lei de Bases de Fomento Habitacional, prevê e permite o realojamento dentro da zona urbana. Depois temos as questões de habitação social parcialmente subvencionada pelo Estado. Estas sim devem acontecer em espaço urbano, não é? O governo vai promover projetos habitacionais em espaço urbano com parcerias com privados, onde uma componente da habitação é subvencionada pelo Estado, para permitir que as famílias paguem a outra componente que é menos onerosa. E aí conseguimos mitigar a questão do acesso, que é a acessibilidade à habitação, por intermédio da gestão dos custos.
Depois temos a questão que é a fundiária, que também levantamos aqui. A questão fundiária é um debate que nos últimos 6 anos, acendeu-se em função do preço do terreno infraestruturado. Ou seja, o acesso à terra vai ser gratuito. Há uma corrente no país que diz que não podemos voltar às coisas gratuitas, porque estamos a construir um homem econômico voltado para o capitalismo e voltado para a economia de mercado. E se continuarmos a oferecer coisas às famílias, as famílias nunca ganharão o espírito de capitalismo. Mas também há uma outra corrente que defende que não podemos ter preços selváticos ou selvagens na questão da gestão da terra. Então, aqui o que nós recomendamos é o meio termo. Consultor Augusto, está de facto muito interessante aquilo que está a dizer, mas não podemos nos esquecer claramente que o especialista em habitação social, Ilídio Daio, também está do outro lado e certamente está a acompanhar aquilo que está a ser dito pelo consultor do setor imobiliário, Augusto Fernandes. Ilídio, alguma deixa para o que foi dito por consultor? Eu acho que para tornar o debate interativo, vocês desligam o telefone e já passou, o doutor Augusto falou uma coisa, mas pronto, mas era importante, como já agora desculpa. Esse debate, esclarecer o seguinte. Número 1, no que toca às famílias, somos de facto, temos famílias numerosas, mas isso, atenção, somos famílias numerosas, é o facto, o agregado ronda dos 6, 7 pessoas por família em média. Mas não esqueçamos de um pormenor, 65% da família angolana são jovens. Muitos deles estão a começar a vida agora. A habitação jovem, que também está legislada, não é para 3 quartos, não é para 100 metros quadrados. A habitação jovem, para aquele jovem que está a começar a vida agora, está a ganhar as condições econômicas para conseguir pagar a sua casa, ele pode ter um T1 evolutivo, quer dizer, ele tem um quarto, que pode evoluir para 2, depois nasce a criança, não sei o quê, mas ele não vai se hipotecar para uma moradia para grande tal família alargada, família numerosa, porque é jovem, está a começar agora. É só para dar essa nota que nestes vários anos, né, do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, que começou em 2009, a habitação jovem foi a das menos conseguidas. É quase que houve uma tentativa, houve um projeto feito ali no Camama, muito tímido, mas parou. São poucas iniciativas da habitação jovem, por um lado. Por outro lado, só para também dar uma nota não é correção que é ofensivo, mas uma nota que a habitação totalmente subvencionada não existe urbano, não é necessariamente, nada está escrito, não está escrito em lado nenhum que é para o rural. A habitação social totalmente subvencionada é para aquelas famílias sem rendimentos, sem recursos financeiros, que estão no limiar da pobreza e em situação de extrema vulnerabilidade, como por exemplo em áreas de risco. O projeto que eu mencionei no início, do Maé, que são famílias que vivem, há um programa de 1.500 moradias para realojamento para famílias vulneráveis, estão em zona urbana. O CQL, onde está o Maé, é uma zona urbana. Então, não está escrito em lado nenhum que a habitação social totalmente subvencionada tem que ser para a área rural. Agora, as pessoas não têm rendimento, não ficam na cidade, vão para o rural. Não, isso... Aliás, socialmente até nem o Estado de uma pessoa de bem não vai, de forma forçada, mandar as pessoas para o campo. Arquiteto Ilídio Daio, deixa dar nota que eu citei a fonte, que é a Lei 3/07. A Lei 3/07 define a habitação social totalmente subvencionada com 2 vetores. Um vetor para quem não tem condições de se manter em zona urbana e aceita transferir-se para a zona rural. E outro vetor para aqueles que vivem em zona urbana, em áreas periféricas, onde o Estado queira fazer expansão urbana. Para este vetor,
o realojamento é feito mesmo em zona urbana. Eu citei os 2 vetores e citei a fonte, quando diz que não está escrito em nenhum lado, não é? Eu estou a dizer que está escrito na Lei 3/07, temos aqui um conflito que não é de ideologia ou de pensamento, mas de normativo. Está escrito na Lei 3/07 que a habitação social é totalmente subvencionada, deve acontecer em projetos mineiros e projetos agrários em zona rural, para aquelas famílias que não têm rendimento suficiente para se manterem em zonas urbanas, quer dizer, que estão em extrema pobreza e aceitam serem transladados para a zona rural. Ou seja, o legislador aqui foi, claro, não há uma obrigatoriedade. Se queres viver debaixo da ponte, viva debaixo da ponte, mas se quiseres aderir um programa de política pública, será na zona rural, onde tem garantias de trabalhar na agricultura, trabalhar na indústria e ter uma habitação condigna. Era só para fazer esse reparo, para não ficar, parece que eu estou a inventar coisas da minha cabeça. Eu estou em frente à lei, caro Augusto. Vocês estão a me ouvir, eu estou em frente à lei. Não é isso. Até porque, constitucionalmente, o artigo 85 da Constituição, né, todos têm direito todos têm direito à habitação e à qualidade de vida, né? Não é por várias razões houve o êxodo rural do campo para a cidade, muito pelo conflito armado, e as pessoas agora não devem ser forçadas a irem para o rural. E eu estou aqui em frente ao artigo 8 da lei, do decreto 3/07. Né? Estou aqui, mas não é bom, mas vamos ultrapassar isso. Mas só para salientar que não existe nenhuma obrigatoriedade para essa tipologia de habitação totalmente subvencionada, que as pessoas têm que ir para a zona rural. Sim, há espaço para zonas periurbanas, como o caso do Maé, como eu expliquei, dentro de um programa recente, um programa de há 2 anos atrás, de 1.500 casas para realojamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, estão em construção, umas no Maé, outras ali no Cabiri, estão em construção. Então, só para que a audiência não fique com essa impressão de que vamos pôr as pessoas a viver nas zonas rurais. Não, estamos a dar nota, arquiteto Ilídio, que é facultativo. A pessoa que está em extrema pobreza, se quer viver debaixo da ponte na zona urbana, vive. Mas se quer aderir a um programa social que vai garantir emprego, o legislador, o espírito do legislador e a letra da lei 3/07, que é a Lei de Bases de Fomento Habitacional, os ouvintes que quiserem ler poderão consultar do artigo 8 ou artigo 7 ao 11. Lá o legislador debruçou-se sobre questões ligadas à habitação social, que eu acho que definiu muito bem esta questão da habitação social e abriu as bitolas necessárias para que esse problema da habitação social, não é, fique resolvida. E ele é claro em deixar as pessoas escolherem se querem ir para a zona rural. Ou seja, o governo vai ter que garantir habitação, vai ter que garantir empregabilidade, porque o legislador fala em projetos habitacionais em perímetros agrários e perímetros industriais. Ou seja, estamos a dizer que aqui quem governa resolve 2 problemas. Resolve o problema da empregabilidade, não é? Essa família que vive em espaço urbano na extrema pobreza, em zona rural, se ele aceitar essa transferência de posicionamento, vai poder ganhar um emprego, vai poder ganhar rendimento e vai poder, não é, no futuro, se tiver de forma mais organizada e mais estável, depois voltar para a zona urbana. Eu penso que é um pensamento positivo do legislador, que devemos de facto apoiar, e está legislado isso desde 2007. Ou seja, não devíamos ter dificuldades de interpretação destes artigos da Lei de Bases de Fomento Habitacional,
que eu julgo que, das pesquisas e estudos que fiz sobre a habitação social, é o local onde a habitação social está melhor descrita do ponto de vista de conceito. E aí também, não é, depois poderemos encontrar as bitolas, que eu chamo do espírito do legislador, para resolver outros problemas que o setor imobiliário pode contribuir na sociedade, que é o fundamental de geração de empregos para as famílias. Se é difícil resolver o problema da habitação de uma pessoa que tem um rendimento, nós estamos a falar muito do poder de compra dos salários e do elevado valor de venda das habitações. Se é difícil encontrar solução para quem tem salário, imagina para quem não tem salário. Não é? E aqui é onde eu louvo o legislador e digo que esteve muito bem. Ele resolve dois problemas. Resolve o problema da empregabilidade para dar rendimento a esta família e resolve o problema da habitação nos termos do comando constitucional, porque o artigo 85 da Constituição, que nos remete a todos têm direito à habitação, não é? O legislador constitucional não diz como é que se faz isso. Ou seja, aí não conseguimos entrar no espírito do legislador constitucional. É preciso encontrar legislação complementar, que é o caso da Lei 3/7, que é de 2017, é anterior à Constituição, mas a própria Constituição diz que todas as leis anteriores à Constituição que não contrariam a Constituição permanecem válidas, não precisam de ser alteradas. E essa lei 3/7, no capítulo que fala sobre a habitação social, que garante habitação para todos, não contraria a Constituição. Está em linha com a Constituição, visto que o legislador constitucional não abriu. Ele criou o princípio, mas não criou a regra, ou seja, o princípio é todos têm direito a uma habitação e a qualidade de vida. Este é o princípio. Agora, qual é a regra? A regra tinha que ser ou uma lei posterior à Constituição ou uma lei anterior à Constituição que não contraria a Constituição. E no que tem que ver a habitação social, do ponto de vista de conceito, a Lei 3/7 está muito bem municiada. Do ponto de vista de técnico, o REGEU, né, que é o diploma que rege as construções ou edificações no meio urbano, não é? Também é aqui onde levantei as questões de conceito que temos discussão. O REGEU fala em casas de T2, fala em casas T3, fala em áreas de 90 metros quadrados, abaixo de 90 metros quadrados, e temos, de facto, abordagens técnicas e sociais que remetem a um outro conceito, não é? Para podermos ter mais áreas do ponto de vista técnico e arquitetônico. Muito bem. Arquiteto Ilídio Daio. Arquiteto, em um minuto, aquilo que são as suas conclusões, bem como as soluções para a melhoria do acesso às habitações. Em um minuto estamos mesmo em cima do tempo. Sim, vários aspectos. Primeiro, a participação dos arquitetos angolanos. Dentro dos vários programas e políticas públicas da habitação, há de extrema importância a inclusão, a participação dos arquitetos angolanos, porque são eles que são formados e capacitados para um projeto mais adequado para as condições socioeconómicas da população, número 1. Número 2, na formulação, sejam das políticas, sejam dos projetos, seja na construção, as populações-alvo devem ser chamadas, tem que ser um processo participativo. Como tal se falou-se muito de legislação, é o que a lei diz, né? Políticas públicas, a participação pública é sine qua non, é fundamental. Por último, que não se abordou no projeto Autoconstrução Dirigida, que é um subprograma, e que também tem uma componente social muito forte, e é interessante porque a autoconstrução dirigida também promove muita empregabilidade, porque são as próprias pessoas, os beneficiários das casas, é que eles vão construir as suas casas.
sejam elas próprias com seu esforço, ou eles subcontratam pequenas empresas para construírem suas casas. E isso fomenta aquela pequena microempresa informal que tem a oportunidade de ser formalizada. Isto, para além de criar empregabilidade, cria várias pequenas empresas, alarga a base tributária e promove a economia local. A indústria de construção, principalmente da habitação social, deve promover inclusão, empregabilidade e economia local, porque não pode haver paternalismos. Tem que haver inclusão, participação, economia local. Só uma última nota que é importante dizer. Arquiteto Elidio, estamos em cima do tempo, mas por favor. Ultíssima mesmo. As milhares de famílias que vivem hoje na orla costeira, em situação de risco, por exemplo, vivem na Samba, e que hoje vão ser reassentadas, foram numa primeira fase 2.000 famílias que vão ser reassentadas quando do projeto da Marginal da Corimba. São famílias de extrema pobreza, que vivem, alguns da pesca, outros vivem da pesca, né? Para onde é que essas famílias vão? Já estão lá há anos, que vivem na pesca ali na Samba. É sabido que vão ser reassentadas na primeira fase 2.000 famílias. Vão para onde? Vão para o rural? Pescar no rio ou na lagoa? Essa é a questão. Muito bem. Arquiteto Elidio, muito obrigada. Economista Augusto Fernandes, 30 segundos para terminarmos o nosso programa, por favor. 30 segundos dá para agradecer o convite, não é? Desejar, mandar uma mensagem para as famílias lá para casa para manterem a calma, não entrem em desespero. O mundo não está a terminar. É uma população jovem. O sonho da casa própria ou de uma casa condigna vai se realizar a dada altura. Não é? Vamos trabalhar todos em conjunto para podermos encontrar as melhores soluções e mais adequadas para o povo angolano. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe.